Muito bem, olha só que dia mais aguardado. Estou planejando esse dia há muito tempo, um sonho que estou chegando a um momento de grande realização. Mas todo sonho, todo projeto, a gente tem que estar preparado. De que maneira? Trazendo as pessoas especiais na nossa vida. E não tinha como não começar um programa desse, chamado Além do Óbvio, do canal Ruptura Celeste, trazendo uma pessoa que eu conheço há muitos anos, há mais de 27 anos de história junto. Construímos uma história linda, aprendi muito com esse cara, eu admiro muito, uma amizade. Eu posso dizer que eu tenho ele como um grande amigo. E não tinha como estrear esse programa não trazendo uma pessoa especial para mim. E essa pessoa que eu estou falando para vocês, eu quero que vocês conheçam mais ele. Porque toda história de sucesso, todo currículo, todo cargo, todo empreendedor tem uma história antes. E é isso que nos encanta, ao menos a mim. E eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse programa também vão querer saber um pouquinho mais, vão conhecer melhor essa pessoa especial para mim. E além de ser tão especial, para quem não sabe, essa pessoa também foi responsável para botar um sonho há muitos anos atrás em realidade. Foi o meu livro. Eu escrevi um livro chamado livro O Pé na Estrada. E quem publicou, fez toda a diagramação, cuidou da capa. Naquela época não tinha IA, era tudo real. Foi esse meu grande amigo. É uma honra receber Jonas Piccoli, ator, dramaturgo, escritor, empresário. Uma história linda. Seja muito bem-vindo, Jonas. Muito obrigado pela acolhida. A recíproca é verdadeira, porque amigos de longa data, né? Wagner, mas estou feliz de estar aqui, espero poder contribuir com algo também, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, é isso, aquilo, aquela, cara, sei lá, às vezes tu conhece a pessoa, não é nada. Não, mas a tua história é linda, tanto que é tão linda que a gente precisou fazer uma colinha. Então vocês me perdoem, é o primeiro programa, o friozinho na barriga tá aqui, né? Não importa, eu acho que todo profissional, seja em qual sua área, né? Você que é um grande ator, escritor, né? Depois nós vamos falar dos presentes que eu já ganhei aqui também, mas a gente fez uma colinha. E antes de falar do Jonas Piccoli, eu gostaria de saber muito, da carreira, tudo, dos livros, de tudo que tu faz, das tuas peças, das tuas viagens, né, a tua quilometragem por mês. Eh, Quando as luzes do palco se apagam, quem é o Jonas Piccoli? Conta pra nós aí, Jonas. Cara, é louco, porque eu acho que eu sou sempre eu, cara. Tanto no palco quanto fora do palco, é difícil. A minha profissão, ela acaba sendo a minha vida misturada, né? Até porque a minha companheira de vida faz parte da minha profissão também, né? Nós dois fundamos essa ideia de ter um grupo de teatro e a gente vive junto, né? Nós com os nossos colaboradores também. A gente vive dentro de uma van, por exemplo, às vezes 12 horas, né? É bacana quando o pessoal vê nós apresentando lá em Alegrete. Mas para chegar em Alegrete são 7, 8 horas de ida, 1 hora de montagem, 1 hora de apresentação, 1 hora de desmontagem, 7, 8 horas de volta, né? Porque às vezes tem apresentação no outro lado. Então tu acaba sendo tu mesmo, tu não consegue ser diferente, né? Mesmo em casa. Cara, em casa, se fosse dizer assim, a única coisa que eu sou diferente quando eu tô em casa, eu sou cansado. Quando a gente chega em casa, eu quero só, né, chegar em casa, ligar o videogame, assistir um filme, ler um livro. É realmente isso, é fazer coisas que não estou fazendo, né? Tipo, mesmo amando a profissão, mesmo gostando do que a gente faz, como todo ofício, todo trabalho, né? Tem uma frase dos Simpsons que eu acho engraçado, o Homer, que diz assim: se o trabalho fosse bom, tu não ia ter que receber por ele. É verdade. Mas tu precisa do trabalho, mas vamos trazer, então vamos juntar. Bom, preciso trabalhar, então vamos fazer aquilo que eu mais gosto. Sim, sim. Então é tentar fazer isso, né? É incrível, eu fico imaginando, realmente, né, quem vê o espetáculo, né, do trabalho teu, por exemplo, realmente, eu, por exemplo, agora tu fez eu pensar nisso. Pô, tem toda uma história, toda uma trajetória, né, chegou lá 7 horas de viagem, como tu deu esse exemplo, né, mais um ano, mais 1 hora para montar tudo, e a apresentação é que nem diz um bom cozinheiro, né, fica 3 horas fazendo um bom prato para você devorar em 10 minutos, né, então tem toda essa história. Pessoal, o Jonas, para quem não sabe também, eu até gosto de falar isso, o Jonas, quando eu comecei a minha carreira de vendedor, eu lembro, o Jonas, ele teve outros projetos, que ele vai falar também para nós aqui, mas eu sempre fui vendedor. Minha profissão, eu amo, claro, tenho informações, tudo, mas eu amo dizer que eu sou
um vendedor, né, que está extinto, vou ser bem sério para você. Mas eu vendi muito cartão panfleto, na época era valorizado isso, cartão de visita, e quem fazia as artes naquela época era o Jonas, e depois ele me entregava e eu entregava para os meus clientes. Jonas, antes da Weba, tu teve outros projetos, né, eu lembro bem. Eh, Antes de tudo isso, o Jonas imaginava, hã, como que era o Jonas imaginar, assim, como antes de ser o empresário e tudo que você é hoje? Como que era o Jonas antes? Conta conta pra nós isso. Cara, é louco responder isso, né? Porque eu sou daquela época, tu também é, que a gente ia sendo jogado nas coisas, né? Tipo assim, bah, olha, dá pra viver disso aqui, então vamos lá. Né? Tu não tinha muita escolha, né? Ou tinha escolha, mas tipo assim, bom, vou trabalhar com vendas, vou trabalhar com, sei lá, ser zelador de escola, que nem eu já fui. Vou trabalhar de office boy, vou o que eu queria, porque a gente queria, né? Ainda mais quando, por incrível que pareça, a gente já foi piar. Faz muito tempo, né? Tu queria só ter aquele dinheiro para poder aproveitar, né? Eram outras ambições, né? O sonho de um dia comprar um carro, né? Que na nossa época era uau, né? Não tinha Uber. Mas o que que era antes, cara? Se eu for mexer, se eu for buscar, se eu for remoer, eu vou ver que tem sempre coisas que eu fiz que tem a ver com o que eu faço hoje. Né? Na escola eu fazia teatro e eu adorava escrever. Né? Nunca achei que eu ia viver de escrita e teatro. Nunca foi assim, né? E gostava também de artes, daí acabei caindo na publicidade, né? Que foi um trabalho que eu fiz durante um tempão, assim. Eu fui trabalhar no grupo Mutirão, de assessor do assessor do assessor. No fundo, eu limpava o quadro quando o professor terminava a aula, na época dos pré-vestibular, né? E lá eu comecei a pegar mais trabalho, daí eu trabalhava 3 turnos dentro do Mutirão, assim, tipo, manhã, tarde e noite. E acabei caindo no marketing do Mutirão, depois de um tempo. Porque, olha que coincidência, tem que contar essa história porque é muito bizarro. O Mutirão fazia as festas, aquelas festas assim de arromba, assim, né? E teve um show da Lucille. E toda a galera, tipo, tava numa festa danada, assim, os funcionários do Mutirão, todo mundo, assim, tava numa festa danada. Eu tava muito chateado, porque eu tinha recém brigado com uma namorada que eu tinha. Eu tava muito chateado. E eu peguei e fiquei quieto na minha, peguei a câmera, né, que era o Périco, o chefe, ele disse assim, bah, deixa que eu filmo aqui o show, deve ser o quê e tal. No outro dia o Périco me chama dizendo assim, cara, gostei da tua postura, tu foi muito profissional. Então, quero que tu venha trabalhar no marketing. Então, eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse de bem, velho. Não ia. Não ia, né? Mas é engraçado. E daí, do marketing pro mutirão, fui trabalhar na Queco, Sim. né? Daí eu trabalhei lá dentro na engenharia, fazendo manual de montagem dos acessórios da Queco. Daí, como eu trabalhava com essa questão gráfica, acabei indo pro marketing da Queco de novo e fiquei um tempão trabalhando dentro da Queco. Depois ainda fui trabalhar numa editora, que daí tu conheceu já, Sim. daí esse ponto tu conhece, né, essa história aí. E depois daí saí da editora e fui trabalhar por conta, fazendo justamente o que tu falou, material gráfico, Uhum. convite de formatura, cartão. Então tu vê que a gente passa por tudo e vai indo e vai percebendo. Teatro sempre foi uma paixão, sempre gostei de teatro, né? Então eu fazia teatro, né, de forma amadora. Tipo, eu ia lá na Tem Gente Teatrando, que foi lá que comecei a fazer, Uhum. 20 e poucos anos de idade, acho que. Não, antes, 18 anos. Então eu fazia teatro lá com a Zica. Nunca pensei na vida que aquilo ia ser o meu ofício, né? Eu brinco que a Zica é minha mãe hoje, mas eu nunca imaginei, né? Que tipo, eu tava lá uma vez por semana montando peça e eu nunca achei que aquilo ia ser um ofício, Sim. né? De fato, né? E a mesma coisa a publicidade, ou os livros que foi me levando para isso, né? E acabar diagramando que hoje é difícil o mercado editorial. Então eu acabei abrindo minha própria editora porque, uma vez as editoras tinham poucos títulos. Então elas compravam os direitos, né? Sim. Iam, né? Queriam publicar Aham. livros de outros. Hoje tem muita gente no É. mercado, tem muita coisa, tem menos leitores e muita gente escrevendo. Aham. Então é mais fácil hoje tu ter um caminho onde tu tem tua editora, tu tem teu caminho, tu vai vender, né? Teus livros. Então esse é um breve Sim. apanhado, assim, né? E assim como fui fazer convite de casamento e fazer essas coisas, também quando a gente começou no teatro, era festa de criança, era Uhum. confusão, era evento na praça, Eu era o eu que tinha e ia. eu lembro as oportunidades que eu tive de trabalhar ao teu lado, né, era nítido. Como o Jonas falou, pessoal, a gente, faz muitos anos. Mas enfim, era nítido a tua garra, a tua vontade, a tua determinação, era muito motivadora mesmo. Não estou aqui, eu sei que você não ele não pagou nada, a gente, pra falar isso, é real.
realmente era motivador estar do teu lado, né. Ao pouco tempinho que eu trabalhei com teatro foi por causa de ver você trabalhando, né, você motivado, né. Pude ser, trabalhar nos bastidores, digamos assim, contra a regra, palco, e era tão lindo, tão maravilhoso, né, mas era diferente, a cultura era valorizada. Hoje eu sinto e vejo, observo, você principalmente que vive disso, né, tá se perdendo. Você mesmo falou, livro, uma paixão, amo ler, escrever, não como você que tem vários trabalhos, mas hoje, com o celular na mão, você baixa, tem tantas opções, né, e isso tá se perdendo, né, Jonas. Hoje você aqui, do jeito que você está, quando é que você olhou lá atrás e disse assim: "Ó, isso eu vou querer como missão, isso vai ser a minha vida"? O Jonas de hoje, para aquele Jonas que tu contou agora para nós aqui, o que que tu diria? "Cara, tu é louco", o que que tu ia falar? Tu se encontrando, né, voltando lá e falando para você mesmo. Eu e a Aline, a gente brinca muito disso, assim, chega marcos da nossa vida que a gente olha assim e diz assim: "Ah, imagina nós voltando lá pro Jonas e a Aline do passado e dizendo: 'Fica tranquilo que vai'", sabe. A gente brinca muito isso, acho que cada teve vários momentos ímpares, teve vários momentos de chave na vida da pessoa que tu opta, né, pra onde tu vai ou não, na minha vida eu vejo que tem vários momentos, assim, desde quando eu não quis seguir a faculdade de medicina, desde quando um amigo meu convidou para ir para os Estados Unidos, porque o pai dele abriu uma empresa lá, isso bem antes, Sim, era Teleserve na época, e ele abriu uma empresa lá e ele precisava de gente lá de confiança e, não fui porque eu quis ficar com meus pais, né, hum, na época, assim, então tem vários momentos que tu nota que seria uma encruzilhada e tu foi para algum lado, tem que decidir um sim, lado. sim, sim. Dentro dessa vida, hoje são 22 anos de Grupo EBA, né, tu acompanhou o primeiro ano, acho o segundo. Uhum. Então, desses 22 anos, assim, teve vários momentos que a gente foi optando. O momento que a gente já foi uma agência de publicidade dentro, né, junto com a Uhum. UEBA, muito forte, assim, a gente tinha contas nacionais, assim. E chegou um momento que a gente viu que a publicidade começou a desgastar. Tu tinha uma empresa grande, a gente tinha 11, 12 pessoas que estavam trabalhando com a gente de publicidade e propaganda, e começou a abrir uns birô que era uma pessoa só em casa fazendo suas coisas, que nem eu era. É, Só que isso começou a ter um volume grande, então, é, começou a ficar um elefante, né, claro. pesado. É, E aí a gente conseguiu, foi um momento de primeira ruptura, foi ali, vamos ver só de teatro, porque a gente fazia teatro e sim. publicidade. E, claro, para isso foi todo um planejamento, foi pensado, como é que nós vamos viver de teatro? Na época o teatro empresa foi muito bom, assim, para isso, porque era só nós que fazíamos, né, teatro dentro das Aham, empresas, para falar de aham. CIPAT, segurança, Uhum, né, tudo. Aí a gente conseguiu alocar as pessoas, porque todo mundo era muito parceiro dentro da Ueba Propaganda, né. uhum. Então a gente conseguiu alocar, eu falei com concorrentes, assim: "Cara, esse cara é muito bom, tu não quer ele", sabe. Então a gente conseguiu, quando a gente botou o último né, tipo, que eram pais de família, mães de família, né, conseguiu segurar a gente assim: "Bom, agora não somos mais agência de publicidade, trabalhamos só com teatro". Para isso acontecer dentro dessa história foi um ano de transição. Sim. Entregando clientes, tinha um colaborador nosso que a gente entregou ele e mais 2 clientes junto. Tipo: "Ó, Meu, que isso aqui coisa. é bom, tá, e eu te dou de brinde aqui, ó". Tô passando. Cara, Muito e no legal. fundo foi uma boa escolha pra nós, porque a gente viu que depois disso, começou a cair muito na vala comum, né, o mercado Uhum, publicitário, né. uhum. E Foi no hoje momento então certo, né? Foi foi no foi momento certo. e daí tem o mercado empresarial, e a gente É. abraçava muito, começou a fazer Uhum. parceria com o SESI, né, com o Sesc, Sim. trabalhar muito Uhum. nas empresas, e era cruel, vou dizer que era um pouco mais cruel, porque assim, 5 da manhã, 0 graus, tem que estar com a equipe pronta lá, porque a galera vai chegar Sim. na empresa, nós temos que montar o teatro, né, então Aham. o inverno nosso é muito rigoroso, Muito, muito. isso aí, dá uma detonada, assim, eu perdi muita gente de teatro nessa época, porque sim, o tirão é grande. E aí acabou voltando eu e a Aline, assim, então teve vários passos, né. Ir para o Moinho da Cascata foi um, né, tipo, graças a Heloísa Tondo, né, que a gente conseguiu, né, toda a família Tondo, mas quando a Heloísa falou um dia que aquele moinho ia ser nosso, eu achei muito engraçado isso, né. Ah, tá, né. Não, e Sim, até nós vamos falar sobre isso. né, E então eu quero foi até que tem um capítulo à é, parte aí. que isso é lindo, né. Porque até a próxima pergunta que eu quero te fazer, que isso é uma curiosidade, porque lendo a tua história, lendo material que eu não só por conhecer você, mas tem um espaço de tempo,
mesmo você tendo a tua história, eu tive a minha, a gente ficou afastado um período, mesmo acompanhando de longe e torcendo pelo teu sucesso, a gente esses detalhes a gente não sabe. E aí vem a minha pergunta, em tudo isso, Jonas, porque aconteceu comigo várias vezes. Contigo aconteceu aquele momento assim: "Cara, eu vou desistir de tudo, não é pra mim isso, vou chutar o balde". Aconteceu e quando aconteceu? Tu pode contar pra nós? É bem, pontual, assim, né. A gente teve aquela crise econômica e gripe SARS em 2009. Ali foi um momento, assim, que, cara, a gente não tinha grana pra botar gasolina pra ir apresentar, né. Isso foi derradeiro, assim, nesse momento a gente teve que a Aline foi trabalhar com a empresa dos pais dela, meio turno, pra dar uma mão pros pais dela, que também estavam precisando, eles estavam Sim. abrindo uma filial em Porto Alegre. E eu fui tocando. Então era assim, conversei com a galera, tipo, tá, conforme vai entrando, vocês vão recebendo, mas não vamos deixar a peteca cair, né? Foi um ano sofrido. Em contrapartida, isso aconteceu não só com a gente, porque, cara, vamos lá. Eu trabalho com teatro e cultura. Na sobrevivência, é extremamente supérfluo isso, né? Tem uma frase do Racionais: quem tá na guerra não conhece a paz, É. né? Quem vive da guerra não conhece a paz. Então, assim, cara, é uma crise geral. Não adianta eu dizer para as pessoas: parem, leiam um livro, vejam teatro. Não adianta, eu sei disso, Uhum, né? O nosso trabalho só funciona quando as pessoas estão bem. uhum. Infelizmente, é assim, né? Ah, e todo mundo mal, grupos de teatro fechando, né? Ruindo. Sim, sim. A gente Muita gente manteve. sumiu, né, Desapareceu, Jonas? desapareceu do mercado. Em contrapartida, em 2010 aconteceu um boom, assim, que tipo, caramba, cara, começaram a chover festival e foi aí que a gente migrou daí do teatro empresa pro teatro profissional de vez, artístico, vamos dizer assim, né? Todo teatro é uma arte, né? Mas Sim, mais sim, focado para focado, aham. sem um propósito, né, Sim. específico. Que foi legal porque, como não tinha tanta, né, infelizmente não tinha tanta concorrência, então isso foi o primeiro momento de ruptura, assim, que. Mas lá em 2009 foi assim, bah, talvez fechemos as portas, sabe? Eu me lembro que a Aline ficava em Porto Alegre, eu ficava em Caxias, justamente porque a pessoa não tinha dinheiro pra botar gasolina, né? Tipo, então, bah, aqui eu tenho aqui, ó, R$ 100 vai dar pra nós apresentar, pra daí, né? Pegar e começar de novo. E esse foi o momento, né? Teve uma outra crise ali, tipo assim, 2012, 2013, 2014 foi o auge, assim, bah, tinha Dance. muitos projetos, muitas premiações, tinha uma hipervalorização, assim, eu digo que ali foi um crescimento nosso, até de maturação, assim, né? A Uhum. gente entrou para a rede brasileira de teatro de rua, então ali a gente conseguiu se profissionalizar, conhecer grupos, conhecer mecanismos, então foi muito forte, assim, até o crescimento do teatro, vamos dizer assim, teatro político com entendimento de polis, de pertencimento, de tipo assim, a arte é política, não tô falando. Sim, 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 sim. Não entendi. É, né, a arte ela é isso, ela é antropológica, então, Uhum, pá, olha que legal. Então aí a gente começou a se aprofundar muito também uhum, e entender o que que nós estamos fazendo, uhum. né? Não só indo lá Sim. pintando a cara e fazendo alguma coisa, não. Ah, faz parte, tipo, hoje eu chego ali na praça, eu conheço os caras de nome. Eles vêm me comentar, me pedir como é que tá a minha família, como é que tá tudo e Aham. tal, porque a gente faz parte, às vezes, quando vai apresentar na praça em Caxias, que eu sinto falta. Um dia a gente até quase foi guinchado ali, mas tudo bem, isso é outra história. Aham. Então isso que é bacana. E claro, a pandemia foi o segundo maior momento, assim, que, pá, a pandemia foi. Eu me lembro que a gente tava fazendo um projeto, as crianças foram lá no Moinho assistir, então a gente tava com todo um fomento, começando a formar Uhum, uhum, público, né, dentro da pandemia. uhum. E deu lockdown de tarde. As crianças saíram, as cadeiras ficaram como elas deixaram durante 3 meses. Eu não tive coragem De lá de mexer. de ir lá mexer, assim. Uhum. E e a gente esperando, né, esperando, não, vai vir, vai voltar, vai voltar, vai voltar. A gente É. ficou 1 ano e meio parado. E teve um momento bacana, assim, que eu juntei todo o grupo, disse assim: "Galera, vamos lá, o negócio é o seguinte, o ano passado foi muito bom, eu tenho ainda uma gordura. Quando eu comecei a ver que ia dar essa treta toda, eu fui no banco, fiz tudo que eu podia fazer de empréstimo. E esse assim, vamos lá, eu quero um cálculo de cada um, o que que vocês precisam o mínimo pra passar o Opa! mês. E daí a gente fez, foi triste essa Foi, reunião, né? foi. Porque eu mostrei minhas contas, cada um mostrou suas contas. Eu disse, tá. Aí fez o cálculo, disse assim, ó, eu consigo por 1 ano e meio manter isso aqui, sem entrar nada. E foi o que a gente fez. Que lindo isso. Eu acho não, tenho certeza, né, você,
inspirou muita gente só nesse pedacinho que a gente comentou até agora. É uma história linda, por isso que eu digo, quando nasceu o Ruptura, que tu comentou aqui, que foi uma ruptura na tua vida também, né, acho que o canal tem tudo a ver com as pessoas que a gente quer trazer aqui, fazer essa resenha, esse bate-papo, né, é entender que pessoas lá fora passaram por isso. Mas não tiveram a mesmo pulso firme, a mesma condição que você fez. Cara, isso é louvável demais. E são histórias que a gente não sabe. São histórias de teatro, né, dos bastidores, ninguém sabe o que está acontecendo atrás, lá na coxia, né. Só nós sabemos quando você vê o espetáculo pronto. Tem uma coisa que é importante falar, gente, até importante falar para todo mundo, Jonas, sabe que esse programa hoje, além do óbvio, e o canal, ele tem uns apoiador também. E eu quero agradecer não só esse grande apoiador e patrocinador, a Getax Soluções Tributárias, mas também eu tenho a Tocadini, que transforma sentimentos e presentes e personalizando muito a vida das pessoas, né? Muito obrigado por acreditar no projeto Ruptura, acreditar nas pessoas que estão vindo aqui. Então visite a Tocadini. É muito importante falar sobre isso. Vamos lá que tem mais perguntas para o Jonas. Vamos lá. Qual foi o não mais importante que você recebeu? Porque muitas pessoas, nossa, eu recebi um não, acabou meu mundo. Mas para pessoas vencedoras, um não é um alto. Qual foi o não para você? Cara, acho que o primeiro não mais importante que eu recebi foi quando minha mãe deve ter dito não pra alguma coisa que eu queria fazer. Porque a vida é cheia de não, cara. Não existe um, assim, a vida... A gente faz projetos, as pessoas veem assim, o Grupo EBA ganha muitos projetos. A gente entrega, concorre e busca mais ou menos uns 40 projetos por ano. E a gente recebe 5 ou 6, né? Então é feito de nãos, né? O pessoal lá da equipe da UEBA liga para prefeituras mais ou menos umas 15 ou 20 por dia. Muitas nem atendem, tu entende? Pô, assim, cara, eu já levei não, assim, de acreditar que nem isso. Tem um patrocinador, tem um projeto lindo, tô aqui, ó, tem 1000 apresentações, tua marca vai aparecer. É um projeto de incentivo fiscal, tu nem perde dinheiro com isso e vem um não redondo, né? Tipo, então, assim, a vida é feita de nãos e sims. Eu sempre brinco com isso, não existe um... Cara, se aquele não tá te marcando muito, conselho bem sincero, de parceiro, assim, Olha. vai num psicólogo. Não, sério, porque vai trabalhar aquele não, sabe? Deixa ele ser passado, porque se aquele não te dói ainda, tu tá mastigando aquilo. E o moral da comida, sendo ruim ou sendo boa, tem que entrar e tem que sair, né, cara? Eu tive um grande mentor na minha vida que ele dizia assim, Wagner, para se tornar um grande vendedor, você vai ter que aprender a lidar com os primeiros 10 nãos. O teu sim vai vir no 11º. E é uma regra do vendedor, que quem é vendedor raiz sabe. Você vai falar com 10 pessoas, vai receber 10 nãos. E depois vai vir o sim. Eu acho que saber lidar com o não, como você está dizendo, né? E o não começa em casa, né? Com nossos pais já, né? Os primeiros, Na né? educação, né? Na educação. Tá educado ouvindo não. Não. E aí você consegue superar, é lindo, né? Vamos lá. O que mais te orgulha quando olha para toda a tua trajetória, da tua companheira, que eu conheço também, uma pessoa incrível. O que é, assim, o que é mais lindo de tudo isso? Que tu conta para nós? Não, várias coisas orgulham, né? Tipo assim, tu tem vários orgulhos, assim, de olhar, não faço nada sozinho, né? Tipo, principalmente no teatro, tem uma equipe que trabalha junto, é guerrida, que nem eu tava falando, a galera do teatro que passou a pandemia junto, que abre mão às vezes de estar com suas famílias para estar na estrada, então é um orgulho manter uma equipe. É um orgulho estar com a minha companheira há 22 anos, né? Bastante tempo. E já passamos também muito perrengue, né? Tipo, coitada. Eu digo pra ela, uma guria tão bonita, tão inteligente, né? Onde é que foi se enfiar? Mas, cara, eu acho que a vida, ela é feita de orgulhos e às vezes tu se dá conta de que tu fez coisas que não devia ter feito. Não existe essa coisa, né? Eu odeio, assim, quando eu vou falar com crianças sobre livros, né? A coisa que eu mais desprezo numa literatura é uma coisa assim, e viveram felizes para sempre. E a história ficou... Cara, nenhuma história, eu fico pensando assim, cara, sei lá, eu brinco muito, né, na questão da literatura, assim, cara, tem uma história que eu acho incrível, que é assim, uma mulher sofreu uma violência, foi envenenada, tava no meio do mato, um cara doente mental foi lá e beijou ela.
Aí as crianças ficam assim, que história é essa? É verdade. Branca de Neve. Imagina tu ver um corpo, tu dá um beijo, tá errado pra começar, né? Tu não faz isso com ninguém desacordado. Em primeiro lugar, tu chama uma ambulância, o SAMU, tipo, tu faz alguma coisa, né? Segundo lugar, cara, tipo assim, ela teve uma violência, então tipo, eu brinco muito que essas histórias são muito simplistas, né? E isso às vezes mexe com a cabeça da pessoa. Não, eu vou conseguir aquilo e aquilo vai resolver a minha vida. Eu acho que isso é o maior erro que a pessoa pode ter. Eu não tô nem falando de ambição, eu tô falando assim, cara, que bacana que tu conseguiu isso, mas agora o que vamos fazer com isso? Né? Que nem abrir um negócio, tipo assim, o Moinho da Cascata, né? A gente tá 10 anos lá, a gente abriu o café faz 2 anos. Pra abrir o café do Moinho, foi planejamento, chama o pessoal do Sebrae, vamos conversar, o que que dá. Nossa, quanto tempo que nós vamos ter que operar? Não é só gastar o dinheiro para fazer a reforma e deu, e agora vai. Não, eu tenho que ficar 1 ano sem faturar nada para poder, né, girar. Então eu me orgulho hoje do que a gente está fazendo. Tenho muitas máculas, por óbvio, como todo mundo tem. Cara, às vezes tu tá de noite em casa, tu lembra assim, lá na 6ª série, o que eu fui falar para aquele pessoal, né? é isso, por isso que tu tem que estar sempre se orgulhando do que tu faz. Cara, eu tomei um baita café hoje, isso tem que ser um orgulho teu, diário, né? Eu lembro de uma época que nós andávamos juntos e nós brincávamos muito no caixa quando se saía do mercado, né? Brincávamos, era sempre o teatro fluindo na tua pele. Mas uma curiosidade que eu acho que muita gente não entende, né? Eu recebi presentes maravilhosos, que eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui, mas pegando as aventuras do Fusca à vela. Tu tem um Fusca, 2. 2 Fusca, 2 Fusca. Um Fusca eu já vi muito ele, propaganda, tu em cima dele e tudo mais. Mas falando de histórias. Aqui nós temos um trabalho lindo que eu estou ansioso, depois eu quero uma dedicatória. Como é que nasce uma história nessa tua cabecinha aí, cara? Como é que surge? Porque eu tenho, ó, um presente, 2, 3, 4, 5. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Mas como é que nasce uma história hoje na cabeça do Jonas? E não Cara, só no livro, né? sim, Eu sim. digo no teatro, em tudo. A maioria das histórias nasce por imagens. O Fusca, eu me lembro quando a gente começou a pensar na ideia do Fusca, eu olhei para um Fusca e imaginei uma vela de barco em cima. E achei que ia ficar lindo. E daí eu cheguei pra Aline e falei assim, Aline, vamos montar uma peça que tem um Fusca com uma vela de barco. Ela enlouqueceu. Tipo assim, oi? Mas por que um Fusca? Daí eu me lembro que eu falei assim, porque um Porsche é muito caro. Mas o Fusca foi criado pelo engenheiro da Porsche, então não deixa de ser um Porsche, Não, o Fusca. deixa, Não, daí eu vi aquela imagem e eu quero contar essa história. Não sabia ainda que história era. E eu tive que defender, porque a Aline é assim, eu tenho as ideias, eu tenho que levar pra Aline. A Aline tem que comprar ideias. Se ela não compra ideia, não adianta. Eu tenho várias ideias que eu tento vender pra ela durante anos. O Fusca, pra te ter uma noção, foi 2 anos tentando vender essa ideia pra Aline. Do início da ideia até a conclusão dele foram 4 anos. É um baita vendedor. Não, tem que ser. Aí eu tenho que buscar uma história pra esse Fusca, eu tenho que buscar uma história pra esse Fusca. Como a gente já levou vários clássicos pra rua, a gente levou o Don Quixote pra rua, a gente levou a Megera Domada pra rua, eu pensei, eu preciso de um clássico. E se ele é um barco, eu vou catar um clássico. Eu me lembrei de Moby Dick. Ah, sim. E daí eu, né, vou dar uma relida no Moby Dick. Eu li lá na adolescência, Moby Dick foi enfadonho quando eu li, eu não tinha noção, né, de uma boa literatura, né, mas eu li por teimoso, eu li pra dizer pros meus amigos, eu li Moby Dick. E, cara, eu olhando o livro assim, uma das notas de rodapé do tradutor diz assim, o coração de Moby Dick era tão grande que é o tamanho de um Fusca. Eu, toma, tá ali, ó. Daí eu criei a história, chamei um dramaturgo, um amigo meu, né, que daí ele pegou a minha história e transformou em teatro. E cara, foi muito bacana, porque o Fusca hoje ele fala de vingança, ele fala de um ser muito velho, né, que tá assim, achando que tá no fim da vida, e eu jogo na história um guri novo com todos os seus medos, anseios, e esse encontro, os dois querem construir um Fusca que vai buscar Moby Dick. Então quem assiste o teatro pensa, tá, mas eles navegaram ou não? Não me interessa. Foi tudo uma brincadeira dos dois ou não? Não me interessa. Mas a lição fica que um alimentou o outro, um deu segurança pro outro que a vida tem muito a acontecer, e o outro deu segurança que não vai. Então, cara, o Fusca hoje é um maior sucesso nosso, assim, já teve na Globo News, já foi homenageado no dia do Fusca, já
já circulou o Brasil Tu viu. e fora do Brasil. Então, a gente foi pro Ceará com o Fusca, né? Tipo, o mais legal era mentir lá, dizendo que eu fui rodando, cara. Isso foi muito legal, assim. Tipo, Aham. uma vez pararam uma blitz lá e o policial olhou, assim, olhou pra placa. Aí ele foi lá na. Não vai me dizer que veio rodando, né? Hã. Quando a Liline tá sentada do lado, ela puxou o ar pra falar assim, eu falei, sim. Ah, tá. E foi Vai embora. embora. Tu vê, olha, isso serve de inspiração, para mim serve, né, que muitas pessoas começam um projeto, começam uma ideia, tem uma ideia no papel, do papel tento botar em prática, e o primeiro obstáculo desiste. Tu acabou de contar para nós, só para convencer a Aline, levou praticamente quase 4 anos, né. 2 anos convencendo Dons e convencer 2 anos mais. fazendo um projeto pra acontecer. Exatamente, então 4 anos. É. E você foi lá e se manteve e hoje foi um sucesso e tem uma história linda aí. Você escreve para crianças, escreve para adultos. Quando você escreve para 2 públicos diferentes, criança e adulto, tu tem que imaginar a criança interior de cada um, porque criança é automático, tu tá escrevendo para criança, mas para o adulto, tu também escreve para aquela criança que tá lá dentro? Cara, eu acho que todos nós somos crianças crescidas, né? Às vezes o adulto esquece que já foi criança e esquece de tudo que ele gostava do que era criança. Uhum. Voltando numa pergunta que tu falou ali de orgulho, acho que um dos orgulhos que eu posso dizer assim, clássico, é que eu sento lá pra conversar com o Jonas criança e eu não teria vergonha de falar com ele. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, Aham. aquele gurizinho lá que tinha todos os seus sonhos, seus medos, seus anseios, eu não teria vergonha de conversar com ele. Eu acho que talvez ele acharia um cara bacana. Ele disse, ah, Aham. tá aí, até vale a pena. Vale a pena. Então, acho que é isso um dos orgulhos, assim, né, pra dizer. Mas sim, cara, quando eu vou escrever pra criança, eu tenho que. Tem toda uma linguagem, né? Hoje minha pós-graduação é em literatura, né? Infantil e infanto-juvenil. Sim, Tem toda uma linguagem, tem toda uma técnica, tem um tipo de letra, tem toda uma conversa com criança. Mas a essência também tem que ser infantil, né? sim, Tem um amigo meu, o Manuel Filho, que ele escreve hoje, ele escreve pro Maurício de Souza, né? Ele faz os livros da Turma da Mônica. sim. Inclusive, ele botou, eu sou feliz, tem que dizer isso. A Turma da Mônica conhece eu e a Aline, oficialmente, assim. Que show, cara. Um pouco conta essa história aí. Aham. Eh, Aí o Manu, eu brinco que ele é uma criança grande, ele tem mais de 120 livros escritos e agora todos da. Ele que juntou o Menino Maluquinho Aham. e a Mônica. Foi ele que fez o Maurício e o Ziraldo chamaram ele e ele que E fez essas histórias aí todas. E hoje ele é o oficial, assim. Daí. Então, quando tu vai escrever pra criança, tu tem que ser, né, pensar como criança, como ela queria ver esse livro, né? Eu vejo muita literatura infantil que é adulto escrevendo para criança, mas não tão criança, sim. né? Tem livros lindos, maravilhosos, né? Com Uhum. gravuras excelentes, mas a criança compra a ideia, né? Eu Tem, vejo tem. isso, né? Não tô desmerecendo ninguém, mas Sim. assim, quando tu faz um livro infantil, tem que ser um livro que fala para criança. Ou tu quer passar aquela lição, que nem o Meias Histórias que eu fiz junto com a Aline, né? Ele fala sobre diferenças através das meias, Sim. né? Então tu vai, ele tem um par de meia colorida que quis entrar numa gaveta de meias neutras. Elas não aceitavam aquelas meias coloridas, que nem tem né? Até que elas viram que tem os tipos de meias, né? Que fazem nos pés das crianças, mas até que elas viram que, poxa, só porque elas eram diferentes, né? Elas acabaram aceitando um pezinho de meia ali separado. E daí todas as meias viram que não interessa qual é a cor que tu tem. Sim. Daí o meio, em vez de cores neutras, ficou o reino das cores. Lindo. Assim como uma meia sozinha que achou que não tinha serventia nenhuma, achou que ia ser posta fora, mas ela achou que ela tinha, né? Cara, que incrível. Olha só, Então a gente, gente olha só. brinca daí com essa questão. Então é legal que as escolas, daí o que eu penso? As escolas vão trabalhar com as crianças a diferença. Porque hoje a gente tem muitos imigrantes venezuelanos, haitianos, É, senegaleses, e estão inseridos nas escolas. Como é que fica essa questão? Olha, tem um idioma diferente, tem uma cor diferente, tem um jeito bem diferente, diferente. e a tendência do ser humano, infelizmente, é negar o diferente. Sim. Então, vamos conversar um pouquinho sobre das diferenças, né? E aí a gente traz para aí. Tu sabe que, falando sobre isso, eu já te vi vários espetáculos, já vi teu trabalho, como já falei, enfim, sou teu fã. Mas eu já te vi em palco que simplesmente é incrível de ver você, como você esse final de semana estive lá com meus filhos, acompanhando o Moinho, vendo o teu trabalho.
olhar pra você, cadê o Jonas? Sumiu o Jonas, cara, quem é esse cara? Esse é o personagem. Você fica realmente assim. A pergunta que eu quero te fazer são 2 em uma, tá? Aproveitando até pra gente partir pra outra etapa. Tem algum personagem que te marcou, que tu diz assim: "Nossa, esse personagem é o Jonas"? E aproveitando, já responde pra mim, tem alguma peça, algum espetáculo que tu fez, tu disse assim: "Nossa, esse é o espetáculo que tu foi lá pra coxia, depois foi para o teu camarim, tu se comoveu de uma forma, disse: 'Meu, isso aqui marcou minha história'". Tem? Personagem em si, eu vou dizer que assim, não, mas tem apresentações que marcam muito, assim. Cara, o personagem que eu mais gosto de fazer é o Capitão do Fusca, eu me identifico muito com ele. A história. Eu fiz inspirado no meu pai, Tá. e eu tô virando ele, né. Hã. Porque há 10 anos, 11 anos atrás, quando eu lancei o Fusca, eu era 11 anos mais novo. E hoje eu tô, né. Mas tem o espetáculo que a gente fez agora, o último espetáculo que a gente lançou, penúltimo, que é o Cavaleiro Dragão do Tempo, ele foi feito justamente pra falar que nós estamos envelhecendo. Na peça, é um cara que ele quer botar uma armadura pra enfrentar o Cronos, que é o dragão do tempo. Uhum. E ao longo da peça ele vai vendo que aquela armadura tá atrapalhando, né, não serve, Sim, ele não consegue abraçar, ele não consegue sim, caminhar, ele não consegue ouvir, porque tem um elmo. E quando ele chega pra enfrentar o dragão, a gente bota um dragão literal, o dragão ele vence a batalha, ele sempre vai vencer a uhum, batalha, né. uhum. Então tem várias releituras ali dentro que eu botei, Sim, só que o dragão, quando eu fiz o dragão, eu estava pensando o que que era o corpo do dragão, né, o que que é esse dragão do tempo que devora as pessoas? Aí eu fiz o corpo, tudo com roupas, sapatos, chapéus e tal, sim. inclusive roupas do meu pai e da minha mãe estão lá naquele corpo do dragão. Porque quando eu fui pegar as coisas, né, quando a pessoa se vai, né, eu peguei 2 coisas do meu pai e da minha mãe, cinzas e muita roupa, que eu tive que doar. Uhum, E geralmente é assim, né, tipo, uhum, o que a pessoa mais deixa é roupa, porque, uhum. né, fica lá e ninguém sabe o que fazer com aquelas roupas. Eu Sim. escuto isso muito, a gente recebe doação, né, esses dias eu recebi Sim. doação de ternos lindos, mas ternos anos 50, 60. E chegou lá uma moça assim: "Ó, meu pai, eu não sei o que fazer com os ternos, não tenho coragem de doar". Tu não vai doar pra campanha da agasalho um terno, né, não Não. não serve pra aquilo. Daí eu disse: "Não, deixa aí", né. Então é engraçado isso, né, a gente tem um vestido de uma princesa da festa da uva lá de 86, Olha foi encontrado no só. lixo, assim. Hã. Então a roupa é sempre algo, assim, que Sim, tu não sabe o que fazer. Pensei: "Cara, o corpo do dragão é roupa", né, então botei roupa, muito pintei de legal. roxo, né, Aham. que é a cor da transformação, Sim, né. sim. Então todas as roupas que estão lá é de figurinos que a gente já usou, é roupa do meu pai, roupa da minha mãe e tal, então o tempo vai lá engolindo e ficando com esse corpo de Sim. roupas. Esse me marcou muito, assim, quando terminou o Cavaleiro Dragão do Tempo, me veio essas emoções, né. Mas teve uma apresentação que a gente fez no SESI, no Teatro da Fiergs, em Porto Alegre, lotada, 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 e a primeira fileira era de pessoas com deficiência visual, Uhum. e elas ganharam um fone e tinha uma audiodescrição da peça. Cara, que maravilhoso. E no final do espetáculo, eles vêm pra encostar na gente pra ver como é que Que era, era o né. personagem. E ele pediu assim pra mim: "Bah, agora eu posso ver teatro, porque eu tenho esse aparelho aqui, eu consigo Hum. assistir teatro". Cara, aquilo me deu uma dor Nossa. tão profunda, sabe, tipo assim, eu não preciso explicar pra ele Misturado, que é emoção, tudo, emoção e né. bonito e Sim, tipo, sim. então tem essas coisas que batem na gente, né, assim como a gente Incrível, terminou cara. um espetáculo, um senhorzinho, cara, ele devia ter os seus 80 anos, ele veio chorando assim, dizendo que foi a primeira peça de teatro que ele assistiu na vida. Hum. Né, então essas coisas batem forte, assim, Bate. né. A gente já teve lá no Vale do Sol, em Porto Alegre, que a gente tem que pedir Sim, licença para sim, apresentar, sim, sim. né, dentro, assim, né, do termina o espetáculo, vem um cidadão lá, cara, aquele pré-julgamento, né, tu olha pro cara assim: "Ah, tá, ele veio conversar". Cara, ele entendia mais de Shakespeare que todos nós. Ele falou do que a gente apresentou a Megera Sim, Domada, mas essa ele veio falar que a gente suprimiu o personagem, que não sei o quê, que "Bah, não, mas ele gostou da montagem e tal". Cara, a gente ficou horas conversando com ele. Então é uma coisa que a gente aprende fazendo teatro é o quanto a gente não deve subestimar o é, público, que é uma pessoa que tá ali assistindo, né. Então é incrível. isso, cara. Então o que me comove ainda é que o teatro só acontece uma vez na vida. Aquilo Hum. que tu assistiu Uhum. não vai se repetir de nenhuma Não. forma. Então o teatro é a arte mais efêmera do mundo, né. Então tem É. apresentações ruins, termina, "Bah, não foi legal", o público estava enlouquecido, as crianças comeram açúcar de manhã, então, né, a gente já apresentou para 700 crianças num ginásio com chuva. Não tem como ser Nossa, bom não tem aquilo, como ser bom. né.
Mas tem apresentações também, assim, que, nossa, Marcam. sabe? Tipo assim, eu e a Aline já entrou brigado em cena, no Raditya Genoveva. Disseram que foi o melhor Raditya Genoveva que já assisti na vida. Não, brigado mesmo, assim, Aham. sabe? Tipo assim, ela numa cochila na outra, deu sinal, vão pra cena, nossa, indiretas em cena, né? A Genoveva brabaça, De verdade. assim, de verdade. Cara, o pessoal se passava, terminou o espetáculo e acabou fazendo as pazes. Que lindo. Mas é cara. engraçada a energia que tu coloca, né? Jonas, por mais pessoas assim, eu digo assim que hoje, tudo que você faz, seja em casa, seja um amigo, seja onde for, você tem que ter. Você não precisa disso, mas quando tem, é muito bom, né? Principalmente quando pessoas que ainda amam a cultura, pessoas que ainda acreditam na cultura. Eu tenho mais 2 pessoas que eu preciso lembrar disso nesse projeto que nós estamos aqui, nós estamos conversando. São mais 2 apoiadores incríveis, tá? É o seu Peroni Transporte, para tu ter uma ideia, um senhor grisalho maravilhoso, um cara que cuida da tua mudança como se fosse a dele, né? Então, o seu Peroni Transporte é outro apoiador, incentivou e fez que isso fosse real hoje, te trazer aqui, né. E temos também o nosso amigo da barbearia Subaía, lá no bairro Esplanada, um cara fantástico também, que tem um projeto muito lindo. Diz ele que vai rodar o nosso canal lá dentro da barbearia para o pessoal Olha aí. assistir. Tu viu só? Então muita mais gente vai conhecer a tua história linda, maravilhosa. Vamos lá. Estamos quase chegando no final, para minha tristeza, é claro. Com Como alegria, né? Porque eu falo muito, né, cara? Como despertar o amor pela leitura nas nossas isso eu tenho essa curiosidade mesmo. Como despertar essa paixão, eu sou apaixonado por teatro, mas enfim, né, eu já passei dos 40, então tem essa história enraizada em mim. Mas como essa geração de hoje, Jonas, que está viciado na internet, redes sociais, nós falávamos antes de entrar aqui no ar, que está tão complicado tanto na tua área quanto na minha, né, porque nós temos a Restart Soluções Empresariais, que é a nossa empresa, né, a dona desse projeto, digamos assim, que está difícil trazer profissionais. Como despertar, então, o amor pela cultura, pela leitura, nessa geração de hoje? Cara, eu tenho uma teoria, tá? Eu falo teoria porque, né, não fui fazer uma tese nem comprovei cientificamente. Mas tem uma historinha que atribuem ao Gandhi, eu acho muito legal a historinha. Mesmo se não aconteceu, eu acho legal a historinha. Tá. Que uma mulher levou o filho dela pro Gandhi pro Gandhi dizer pra ele, né, como mentor, né, espiritual daquela nação, dizer pra ele parar de comer açúcar, que ele tava comendo açúcar. Aí ele olhou pro menino e disse assim: traz ele daqui uma semana. Aí ela trouxe de novo. Dali uma semana, ele olhou pro menino e fez assim: pare de comer açúcar. Desculpa, mas por que tu não falou isso semana passada? Ele falou: porque semana passada eu comi açúcar. Muito. E eu acho que a leitura é a mesma coisa. Não adianta tu estar em casa e dizer pros teus filhos leiam e tu não lê um livro. É verdade. Né? O professor vai trabalhar um livro, manda a criança ler, mas o professor não lê um livro. O adulto não lê um livro, tu entende? Então, assim, tu tem que dar o exemplo. Quando eu vou falar com crianças para ler, em primeiro lugar eu começo perguntando quem é que gosta de literatura. 1 ou 2 levantam a mão. Daí eu perguntar quem é que gosta aqui de rap. Aí um levanta a mão. E funk, outro levanta a mão. Quem é que gosta de videogame? Levantam mais e levanta a mão. Quem gosta de anime, mangá? Levanta a mão. Cara, todo mundo que levantou a mão gosta de literatura. Tu vai dizer que música? Sim, música é literatura. O anime é literatura, o mangá é literatura. Daí quando a pessoa começa a entender, então eu gosto de literatura, é um passinho pra ela pegar aquele livro e dar uma lida, tu entendeu? Sim. É entender isso. Todo mundo, ninguém quer se entediar na vida. O ser humano ele busca. Então o celular é uma maneira fácil de entretenimento, né? De ficar olhando ali. De fato, a minha leitura baixou por causa do celular. Às vezes tu tá ali olhando coisas, eu não tô lendo tanto que nem eu li uma vez, né? Sim. Mas leitura é que nem academia. Tem que criar o hábito para poder começar a gostar. Tem que começar. No início é difícil? É difícil. Ou se tu começa a ler desde cedo é mais fácil. Né? Então, acho que assim, as pessoas têm que ser o exemplo. Não adianta tu mandar teus filhos, ou tu é responsável por aquelas crianças lerem se tu não tá lendo. Né? Então, é minha teoria, assim. Então, como mudar esse mundo, como fazer as pessoas gostar de cultura, como valorizar, e como entender cultura boa, né? Porque tem livro ruim, tem música ruim, tu entende? Tipo, não adianta dizer, porque eu li um livro, mas que tipo de livro, como é que é, sabe? Eu gosto de música, mas que tipo de música, tu entende? Tem comida ruim, tu entende? Então, a pessoa só vai saber diferenciar se ela tem o hábito de fazer isso, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui importante, uma curiosidade minha agora, tá? Não tá na minha fichinha aqui.
quase 30 anos de história, né? Tanto eu quanto você, juntos como amigos, se conhecendo. Nossa trajetória já contamos no início. Tô olhando agora aqui nesse bate-papo aqui já, tá tão gostoso, mas já acho quase já chegou em quase 40 minutos de bate-papo. O que que você olhando pra mim hoje, depois eu vou te devolver isso. O que que olhando pra mim hoje, o que que você acha que mudou no Wagner de 30 anos atrás? Cara, comentei com a Aline isso. E a primeira frase que eu falei: "Olha ali o Wagner, cara, não mudou nada, velho". A gente perde cabelo e tal, mas o jeito continua, tu entende, Wagner? Legal, cara. Eu acho que a tua essência tá aí, tá tudo aí. Tu sempre foi um cara que adorava venda, né, eu me lembro quando a gente foi pra Fena Doce, em Pelotas, né, que Pelotas. tu foi um cara que me ensinou a vender, cara, porque até então eu não Legal. achava que podia vender livro daquela forma. Eu tava lá, né, olha o cara lá conversando com as pessoas, por que que ele vai lá conversar com a pessoa, sabe, tipo aquela coisa assim, né. Sim. Aprendi contigo isso, a vender. Então, eu acho que tá tudo ali, né, sempre teve. Claro, tu teve teu crescimento, teu caminho, tua coisa, mas sempre tinha chance de, né. Eu acho que principalmente quem trabalha com venda não morre de fome, né, eu É, sempre brinco com isso, tipo assim, tu sabe vender alguma coisa, cara, tu não vai morrer de fome, né. Tu falou que tu é um dinossauro, né, é. não existe mais vendas, mas talvez tu pode ter o melhor produto do mundo, se não tem alguém que vende, Hum, não vai sair. Então eu acho, cara, que tu, assim, continua sendo o Wagner, e isso é importante, tá. que bom, E isso é muito importante. que bom. É que nem te falei, é olhar lá pra trás e se dar satisfação lá atrás. Sei. Porque eu acho que lá atrás eu falo porque é a pessoa que sonhava, tu entende? Uhum. E quando tu perde o sonho, aí é perigoso. Sim. É muito perigoso porque a nossa única certeza da vida é a morte. É. É a única. O que interessa é o que tu faz nesse espaço de tempo. Quando tu começou a chorar ali, quando saiu da tua primeira proteção, que era o ventre da tua mãe, até tu fechar o olho de vez. O que que tu faz nesse intervalo? E se tem alguém que não sonha, não quer chegar lá, ou tanto faz, sabe? Então, assim, a vida é feita de esperanças e sonhos. Quando o ser humano perde a esperança, ele perde a humanidade, né? E tu ainda tem. É bonito ver isso. Bom, cara, muito, muito feliz. Nossa. E agora eu vou te devolver. Devoluta. Eu vendo o Jonas hoje aqui na minha frente, né? Eu tive a oportunidade lá atrás. Nossa, quando a gente fala assim, a gente, né, tá velhinho, né? Você tem os cabelos grisalhos que mostram isso. Eu já tenho só a barba aqui, mas enfim, olhando pra você, Jonas, uma coisa que sempre me encantou em você foi essa alegria. Quem olha pro Jonas, quem não conhece o Jonas, né? Olha assim, nossa, um cara fechadão parece. Mas quando abre a boca, meu Deus, como sai cultura. Porque tu sabe, quando tem pessoas que abrem a boca, tu, meu Deus, fica quietinho aí. E você não, cara, você é um poço de cultura, você traz para quem pode te escutar tantas coisas boas. E isso não é de agora. Isso quando eu conheci o Jonas lá atrás, era gostoso de ouvir o Jonas. Quando nós viajávamos para fazer um evento, uma feira, para cá e para lá, ouvir o Jonas dando risada, brincando, tu via nas pessoas ao teu redor, lembro de várias ocasiões e lugares que tu ia, tu via uma pessoa meio ali baixinha, tu dava um jeito de fazer aquela pessoa sorrir, né. Eu lembro em filas de mercado, que eu citei antes ali, nós brincando, a gente brincava como se fosse um casal saindo para pagar a conta, só que quem estava ao redor olhava: "O que que é isso?" Mas tu fazer isso há 30 anos atrás, meu Deus! Então, isso eu vejo que você aprimorou, né. Era um diamante bruto que foi se lapidando, e é tão gostoso hoje, depois de tanto tempo, falar com o Jonas, ouvir o Jonas e ver o Jonas lá do passado. Eu seria aquele jovem do lado do Jonas, lá jovem, dizendo assim: "Cara, tu arrebentou, cara, tu tá arrebentando". E é muito gostoso. Muito obrigado por tu ter só evoluído e fazer parte dessa cultura. Muito importante mesmo. Ah, quer dizer, um amigo meu, pare, homem. Cara, assim, só pra fechar essa fichinha aqui que eu tô aqui, esse minha colinha, né, eh, o que significa hoje sucesso pra você, né? Tu já viveu tantos, temos aqui, né, histórias lindas, livros lindos, maravilhosos, né, incrível caso do Sumiço das Letras, Esse tá eh, na 8ª edição já. 8ª edição, olha só gente, olha que lindo, né, olha, lindo, E né. tem o meu parceiro dos livros, que é o Fred Varela, né, não posso deixar de citar É, ele. Ele é um malão, ele sabe que a gente briga direto, mas ele é o cara que faz todas as nossas ilustrações, é o Fred. meu Deus, lindo, parabéns, Fred. O que é o sucesso pra você hoje? Numa palavra. Cara, sucesso é um termo tão relativo, né. Ah, Eu tenho sucesso quando eu chego em casa, faço a janta que eu gosto e faço aquele programa que eu quero, tipo, tu entende? sim. Porque eu sempre brinco assim: "Nossa, o cara é o cara mais conhecido", mas da onde?
Tipo, ele é o mais conhecido do Brasil, mas daí ele vai para outro país e ninguém conhece ele, você entende? Sim, Então, assim, sim. tu nunca vai ser um sucesso em tudo e pleno, né? Uhum. Talvez, sei lá, alguns atingem essa marca, o Pelé, né? É, é, Pelé, Neymar, essas coisas assim, né? sim. Mas a gente fala do esporte, né? O Brad Pitt, então, pra falar da. Hum, Mas, cara, sucesso é tu se sentir bem e estar bem. Isso é difícil. é, A gente vê pessoas, às vezes, famosíssimas, que fama é uma coisa, sucesso é é outra, outra. né? Tu pode ser famoso por ser um criminoso, É, né? Então, é. é o sucesso, eu acho que é tu tá bem contigo mesmo. Não falo nem tá em paz. Paz é outro espírito, Sim, né? O sucesso é tu conseguir fazer aquilo que tu gosta, conseguir fazer aquilo que tu quer, tu ser reconhecido pelo teu trabalho. Isso é um sucesso. sim, Que o teu, quando tu fala ser reconhecido pelo teu trabalho, implica que tu está dentro daquele meio e tu é reconhecido dentro daquele meio. Então, isso é um sucesso pra mim. sim, Né? Tipo, são entre leitores, se eu sou reconhecido, me sinto com sucesso. sim. Né? Entre artistas, se eu sou reconhecido, me sinto com sucesso. Então, o Perfeito. sucesso é isso, sabe? É dentro do teu meio, é tu focar. Tu não ter aquela coisa Sim, espalhada, nossa, eu sim, quero sim. ser, quero ir pra Globo, quero não sei o quê. Não, não, não. Eu quero isso, eu quero isso É, aqui. que perfeito, muito bom. Gente, tá chegando no final e eu tô ficando triste, mas nós vamos fazer algo agora importante também, tá? Que eu preparei, isso fui eu que preparei. Mas antes de falar disso, eu quero novamente agradecer também a Sorvetos, que adoça momentos especiais. Sabia que é uma sorveteria, quando eu falei do projeto, nós estamos no inverno, nosso inverno rigoroso. Uhum. E ele falou assim: eu não tenho como ficar de fora. Eu quero Olha aí. apoiar esse projeto. Então pode contar conosco. A Sorvetos é uma que também apoia e já está divulgando Ruptura, está divulgando o nosso programa. Eu quero agradecer eles também, juntamente com a Baterias Becker. Se tu tá com problema no teu Fusca lá, ó, quer botar uma bateria, Baterias Becker lá no bairro Rio Branco, junto com a sorveteria Sorvetos lá. Duas grandes. Já fui lá Já no foi Becker, lá? já Olha, ó, fui viu, lá. Becker? Ó, já te Ah. conhece. Eu fiz um ping-pong aqui para Tá, nós. antes do ping-pong, uma pergunta, então. Eu tenho uma pergunta pra ti. Opa! Explica aí, por que ruptura? Olha aí, Eu ó. fiquei curioso. Cara, Ruptura pra mim, quando surgiu a oportunidade de criar esse canal, me perguntaram muito: "Que nome tu quer dar para o teu canal?". Cara, tu falou antes, 20 minutos atrás, que houve uma ruptura na tua trajetória, certo? A ruptura celeste pra mim, que tem uma crença particular minha, né, divide com muitas pessoas no mundo, mas eu sou, evangélico, cristão, enfim. E para mim, quando eu me tornei cristão, que eu entendi quem era Jesus Cristo para mim, né, houve uma ruptura na minha vida. O antigo Wagner fez muitas cagadas na vida, ainda faz coisas erradas, né. Não precisa botar pi não, é realmente cagadas. Eh, Quando eu conheci, para mim, quem era Jesus, o quão foi importante, o que ele mudou na minha história, houve uma ruptura. E aí eu entendi muita coisa e me motivou de uma forma, não é motivou, como nós falamos agora sobre sucesso, né. Para mim felicidade tinha que ser constante, felicidade são feitos de momentos, mas algo que nunca acaba, que para mim é eterno, é saber quem é Jesus para mim, né, para mim, especial, respeitando a crença de cada um. E aí houve uma ruptura na minha vida, outro Wagner, outra vida, outra essência, me tirou do buraco mesmo. E aí, para homenagear essa descoberta na minha vida, eu quis botar o nome do programa Ruptura Celeste, por essa algo especial que aconteceu na minha vida alguns anos atrás. Não sei se eu consegui responder, mas seria isso. Não, não, bom saber, bom saber. Vamos lá, um ping-pong aqui. Eu fiz algumas perguntas que é curiosidade para mim, porque eu quero saber do Jonas. Um livro, Todos, se eu for todos, dizer. Mas vamos lá, vamos lá, um vamos lá. livro. Vamos lá, um livro, Um Pequeno Príncipe, foi onde eu comecei a gostar muito de literatura infantil. Perfeito, ó, dica, pessoal. Clichê É, total, mas não consigo fugir dele. um filme. Um filme. O Homem que Queria Ser Rei, do Ah, Sean Connery, é é, antiguíssimo. é bem antigo. Uau. Antiguíssimo. Fala de muita coisa, fala de ambição, fala de história, fala de Superação. como uma pessoa se rompe com o poder. É. Foi um dos primeiros filmes épicos, assim, que eu assisti e gostei muito, assim, até hoje. Que perfeito, olha só. Uma peça. Ah, agora sim, o cara que tem muitos aí, ó. Cara, é uma peça, cara. Eu vou dizer que, assim, é uma das peças que mais me marcou, dentre tantas. É horrível responder esse tipo de coisa. Mas vamos lá. No momento, assim, é da Companhia do Tijolo. É a peça que conta a história do Patativa de Assaré. Além deles contar a história o poeta analfabeto, que nem chamam, né? Sim. Que é maravilhosa.
eles contaram de uma forma, assim, rompendo com padrões. O público dança com eles, toma cachaça com eles, vê o nascimento do Patativa, é fantástico, assim. Então, se eu for citar agora, mas assim, ó, tem milhares, né? Sim. Mas essa é uma das que... E a Mar Aberta, de um grupo Carmim, que é um dos amigos nossos, que eu também eu gosto muito desse espetáculo, mexe muito comigo, assim. Foi a primeira vez que eu vi uma chuva gigantesca de bolita dentro do teatro. Sério. São milhares de bolinhas de gude caindo do teto em cima dos atores, e ele quis dar essa sensação Nossa, de chuva em incrível. alto mar. Então, assim, aquilo deu um arrebatamento, assim, violento. E Fortíssimo. agora assisti uma do Gregório do Vivier, que é, né, fantástica, que ele fala sobre a palavra, a importância da palavra. Então, mas eu vou voltar lá pra primeira da Companhia do Tijolo, que é essa, assim, que mais me marcou. Assim. Perfeito. Vão anotando aí, pessoal. Agora eu vou pegar você aqui. Agora eu acho que eu sei a resposta, mas vamos lá. Um ator ou uma atriz? Bom, a atriz, eu vou dizer a Aline Zilli, né, cara? Não vou me arriscar nesse campo aí. E um ator? Cara, agora um ator versátil, assim, que eu gosto muito, é o Natchergali, sabe? E eu conheci ele um pouquinho também, e um cara muito bacana, versátil, sabe? Tipo, então, eu Uma admiro simpatia muito, total, assim. né? Ele é muito Uma queridão, carisma, né? e aqueles Queridão. que não perde a sua origem, tá sempre lá, então esse... Aqui, tu é um, eu sei disso, mas você já deve ter trabalhado com vários também. Um diretor. Vamos lá, diretor, cara. Diretor. Me pegou nessa, porque se eu falar alguns, os outros vão ficar bravos. Tu fica tranquilo, eu entendo. Cara, o que eu vou chamar de diretor aqui pra mesa, pra ninguém ficar bravo comigo? Já sei, vou lá fora então. Vou trazer a Lina Della Rocca, que é a nossa amiga Sim. italiana, ela é uma excelente diretora, então vou puxar pra ela o assado. E trazer uma mulher, né? Um escritor. Um escritor. Vou cair no clichê de novo, porque pra mim eu sempre acho um dos melhores escritores até hoje, que tem uma origem negra. É um cara que, pra época, ele realmente rompeu, fez uma ruptura, que é o Machado de Assis. Releiam, revoltem, né? Tipo assim, tu tem... Ele é celebrado no mundo todo, pra você ter uma noção. Tu vai na Inglaterra, o pessoal fala de Machado de Assis. Não, e falo com muito paixão. Como um dos melhores, assim, sabe? Tipo assim. E o mais contemporâneo, se eu for trazer, eu traria o Umberto Eco, porque ele é um cara que numa sala de aula, ele falou pra galera assim, eu vou fazer um best-seller. Desafiou, assim, a turma dele. Liberou, né? Eu vou fazer um best-seller. Daí o pessoal, tá. E ele pega e lança o Nome da Rosa. Tipo assim, é incrível. Ele é incrível. Mas vamos puxar o braçado pra nós aqui, botar o Machadão ali. Uma inspiração? Uma inspiração. Também são muitas, cara. Mas a cada momento da tua vida tem uma inspiração, né? Buscando algo assim. Eu acho que uma inspiração grande, eu vou botar num coletivo. Eu vou botar inspiração em hoje refugiados políticos e refugiados de guerra. Tá. Porque eu fico sempre pensando, como é que uma pessoa larga tudo pra trás que ela tem e vai pra outro país, sabe? E tem gente ainda que tem coragem de dar carão nessas pessoas. Tipo assim, claro, realmente, tá muito bom lá onde ela tava. E tu tem hoje refugiados climáticos, tu tem refugiados de guerra, tu tem refugiados de políticos. Então Cara, eu sempre eu olho assim, pessoal que veio da Venezuela. Eu tive na Venezuela, né? Na época do Chaves. E fui tão bem recebido lá, fui tão bem acolhido. Era outra. É um povo muito querido, assim. Sofrido, muito acolhedor. A gente ficou bastante tempo na Venezuela. A gente teve um teatro lotado lá na Venezuela, o Teatro Baralt, que é um patrimônio da humanidade. Sim. Né? A gente foi aplaudido de pé lá. Então, assim, eu tenho esse carinho muito grande, assim, né? E aí eu vejo o pessoal hoje aqui, sabe? Tipo, largando tudo que tem. Então, a minha inspiração sempre é essas pessoas que... Vamos lá, perdi tudo, vou começar tudo de novo. Então, eu me inspiro boto nesse coletivo aí. Vamos lá. Uma conquista? O Moinho da Cascata. Um medo? Medo. Te confesso que eu tenho medo... Meu maior medo, tá? É do Alzheimer. Eu tenho esse medo presente. Porque é esquecer tudo ou romper com as pessoas. Faz muito sentido pra profissão tua. Nossa, realmente
Agora pensando como vendedor, porque eu tenho outras profissões, mas para mim é vendedor. Eu sou vendedor. Realmente escrever a carinha dos meus clientes, da minha história, da minha jornada. Nossa, agora, olha, É o meu maior medo, te juro, assim, vou te dizer que todo para quanto é mim artigo que fala assim, combate, eu tô lendo, o que tem que comer, eu vou lá, tipo assim. uma saudade. Saudade, cara. De calma. Do tempo que sentava, meus amigos, lá na Júlio, na Secretaria da Saúde, a gente sentava lá e ficava lá conversando. Às vezes a noite inteira, né? Sim. Então é esse tipo de calma, é o ar do verão, sabe? Tipo, quando começa aquela primavera, aquele ar quente. Eu tenho saudade disso. Uma palavra para a família. Permanência. Hermano, Ou resiliência, né? né? Uma palavra para amizade. Companheira. Companheirismo. Sim, Né? Tu não precisa ser extremamente fiel, porque se teu sim, amigo fizer coisa errada, tem que dizer. sim. Mas tu ser companheiro, assim, cara, tamo junto, tá? Mas vamos pensar um pouquinho. Ah, Então, companheirismo. e você, depois de anos, Jonas, te quero no meu programa. Tô junto. Bom, aqui vai uma parte, como eu compartilhei com você, e para quem está em casa também, né? A minha crença, eu vou falar para você aqui. Uma palavra, enfim, aquilo que você crê, acredita, né? Seja Deus, seja o que você, né, independente. Uma palavra para Deus ou para aquilo que você crê, eu diria hoje. Cara, eu creio no amor, né? É o que move as Sim, pessoas, é o que faz tu cuidar dos filhos, é o que faz tu cuidar dos velhos, é o que faz tu cuidar da vizinhança, é o que faz tu querer ficar junto com uma pessoa até o fim dos dias. O amor resume tudo, tu entende? Então, falando de um ser elevado, falando do ser humano e falando de algo tangível, é aquela doideira que se chama amor, né? é. Isso se chama amor, como diria os sertanejos, mas é essa a palavra. Hein? Maravilha. Gente, estamos encerrando e eu tô com o coração apertado. Não podemos perder mais 27 anos, cara. Nós temos que marcar mais. Vou levar meus outros 2 filhos para ir lá conhecer o moinho, o espetáculo. Mas para encerrar, uma pergunta final aqui, né? Agradecendo novamente o nosso grande apoiador, a Getax Tributária. Viva os apoiadores. Deixa aí na tela aí para nós, por favor, produção, ele aí agora no finalzinho. E quero agradecer também a Brasa Viva, o Churrascaria Brasa Viva, uma churrascaria incrível, cara, tu tem que experimentar lá. Pergunta final, de encerramento. Jonas, imagine que daqui 100 anos ninguém mais se lembre do teu rosto, nem da tua voz, dos teus espetáculos, do teu trabalho, dos teus fuscas, mas as pessoas ainda lembrarão daquilo que você deixou para o mundo. Quando alguém ouvir o nome Jonas Piccoli, o que você espera que essa pessoa sinta? E morreu feliz. Se Morreu pensar feliz. nisso, tô feito, né? Já cheguei no final bem. Que show! Gostei. Jonas, estamos chegando realmente no final. Eu não tenho palavras para agradecer a tua presença aqui. Você alegrou demais. Foi tão gostoso, cara, estar na tua presença, ouvir a tua história. Tá? Eu vou querer a tua dedicatória aqui. O teu presente já está a caminho também, tá? Você tendo um carinho especial lá da Restart Soluções Empresariais, que é a nossa empresa que trabalha com soluções na área financeira, pessoa física e jurídica, né? Fazendo uma propaganda aqui para nós também. Nós preparamos com muito carinho, nós vamos entregar lá para você, para a Aline também, então a gente pensou nela também, não vou trazer só para o Jonas aqui, e nós vamos lá gravar, tirar foto, depois mostrar também o nosso carinho por vocês. Mas eu quero agradecer, parabenizar a tua história, a tua trajetória, você realmente não só se tornou uma grande pessoa, que isso era nato, para quem te conhece há muitos anos, saber disso, mas na questão da cultura. Quanto você contribuiu e contribui para a cultura da nossa cidade. Nós vivemos numa cidade hoje, que é Caxias do Sul, uma cidade maravilhosa, uma história linda de imigrantes, de conquista, de conquistas, mas também que a gente sabe que é um povo um pouco mais fechado. Um povo que não é muito fácil de acreditar e apoiar projetos, sejam ele em podcast, mas principalmente na cultura, no teatro. E te acompanhar e ver a tua história, dramaturgo, escritor, empresário,
esposo, amigo, né? Cortador de De grama, cortador de grama, arrumador de cano, cozinheiro, eletricista. né? E a forma que você tem essa forma. Eu te observei esse final de semana, esteve lá no Moinho, até antes de encerrar, eu convido todo mundo que vá lá visitar, fala um pouquinho para nós também, indica o pessoal para ir lá, que ainda não conhece, por favor, vá, leve os seus filhos, sua esposa, seu esposo, sua mãe, sua avó, sua sogra, né? Tem um rio lá, qualquer coisa, você empurra a sogra lá também, né? Mas enfim, o que eu quero te dizer, Jonas, que muito obrigado. Eu sou muito grato. E o mais grato de tudo isso é poder levar meus filhos a conhecer um grande amigo meu, né? Ver o teu trabalho e que sirva de inspiração. Sabia que meu filho, o João, chegou em casa e fazia para minha esposa assim, com a mãozinha lá, como tu contava as histórias lá no moinho. E a minha esposa perguntou, que ela estava trabalhando, não pôde ir. E ela perguntou onde é que eles tinham ido. Ele falou, numa casa, e contou a história. Ou seja, tu conseguiu uma criança de 4 anos e meio e uma criança de Ah, 3 anos e bonitinho. meio, chamou a atenção deles. Cara, isso não se conquista em 5, 6, 7 dias ou 5 meses, 1 ano, 2 anos. São os mesmos 30 anos fazendo história e contando uma história que encanta e marca uma criança de 5 anos, cara. Isso para mim é fantástico. Olha o tamanho de influência positiva que tu trouxe. Muito obrigado por fazer parte, acreditar na minha pessoa novamente, porque não é de agora, né? Acreditar nesse projeto Além do Óbvio, no Ruptura Celeste. E antes de nós encerrarmos, eu quero que tu fale um pouquinho do Moinho, para nós encerrarmos com chave de ouro. Eu deixei para o final, né? Para tu contar desse projeto aí que eu vi que você já falou um pouquinho lá, mas pessoas ainda não conhecem. Fala para mim. Então, o Moinho da Cascata é um prédio, um dos prédios mais antigos de Caxias do Sul. Há 130 anos começou a ser construído. Hoje ele abriga o Grupo EBA e os finais de semana a gente abre para a comunidade. Então, a partir de agosto, agora, até o final do ano, vai ter contações de história e peças de teatro de galera da cidade, né, aqui de Caxias do Sul. Outros grupos, outros músicos. Então, sempre vai ter agora, todo final de semana, graças a um projeto de lei, que a gente consegue fazer atividades gratuitas, né, e trazer cultura de graça, né, para a cidade. Isso é importante falar. Graças aos projetos, né, que são fomentados da cultura, a gente consegue trazer esse alívio, né, então, para o pessoal. Então, visite o Moinho da Cascata, bota lá no Waze, no Google, Moinho da Cascata, é fácil chegar, na Covolã, descendo ali o X da Gringa, bem facinho, perto do Enxutão. Sim. Fica a 6 minutos do centro da cidade. Então, vão lá visitar, vão lá conhecer, lá tem história, tem toda aquela história que tu viu, assistiu, Sim. tá toda lá em totens, escrita. Então, quem quer saber mais sobre o primeiro prédio que gerou luz elétrica em Caxias do Sul. Sim, história linda. Então, a história de Caxias passa por aquele prédio e a gente fica muito feliz, né, em contar essa história. Passa o teu Instagram e o Instagram do Moinho também. Então, tem o @Moinho da Cascata, @Grupo EBA. Exatamente. Só E aproveita e já segue lá também, @Ruptura Celeste também. Isso aí. Jonas, muito obrigado. Cara, Deus obrigado, abençoe, obrigado por sucesso, um chamar. abraço pra Aline. Tá incrível, continua igual também. Não mudou nada. Sorridente, alegre, simpática, incrível. Foi muito bom ver ela também. Obrigadão. Então tá, Até mais, valeu. gente!